Olá, queridos estudantes do primeiro ano de filosofia, que é o professor L. Estamos aqui para mais uma aula. Que bacana, gente. Agora nós vamos complementar a aula anterior. E hoje é a parte 2, né, naquele contexto. É claro que os subtítulos nós iremos adequar com outros, ou seja, para fazer todo o contexto histórico daquela época. Então, vamos lá para a nossa aula? Vamos lá, olha aí. Que bacana, gente, ó. Vamos lá para o tema. Então, tá aí, as escolas helenísticas e greco-romanas. Essa é a parte 2, olha aí, galera. Porém, alguns subtítulos. Nós vamos ver um pouquinho o que significa o estoicismo, tá? Obediência à lei natural. Os estoicos, já viram falar dessa pronúncia, desse momento? O cinismo, tem alguma pessoa cínica aí? Vocês vão saber o que é o cinismo, tá? Hipárquia, né? Essa é uma filósofa, tá? Aí, ó, é uma filósofa, gente. Uma mulher, tá? No período antigo. Porque na filosofia vocês percebem que nós vimos apenas, né, sobressair o nome masculinos, filósofos, etc. Mas, por incrível que pareça, temos as mulheres, ok? Então a gente traz para esse espaço da educação para vocês ficarem sabendo um pouco, né, que as mulheres também têm esse pensar, né? Vem aqui comigo. Então elas têm essa capacidade também de pensar, de refletir, de trazer. A gente não pode deixar de trazê-la para o meio social, para o nosso meio, porque elas têm, né? Elas têm muito, até às vezes grandes capacidades para isso. E achamos ela, né, uma filósofa lá no meio, né, do período antigo, lá antes de Cristo, para a gente poder trazer e fazer uma análise sobre a vida dela, como ela viveu, etc. Então aí, ó, duas correntes filosóficas desse período antigo, faz parte dessas escolas, da escola helenística, e o cinismo e o estoicismo, aí uma filósofa, tá bom? Então vamos lá, começando aí, ó. O que é o estoicismo, né? Por que eles têm essa questão da obediência à lei natural? A lei natural, vocês sabem que é aquelas que regem, né, a questão da natureza. Agora, esse carinha aqui, ó, uma foto ilustrativa dele, é o Zenão de Sítio, tá? O termo estoicismo, ele tem sua origem na palavra grega estoa. Estoa, né, a forma de dizer, que significa pórtico, local onde os membros da escola se reuniam. Vem aqui comigo. Vocês perceberam que, veja bem, o local, a localidade ao qual as pessoas se reúnem, ela tem muita importância. Lembra que lá na questão da democracia, qual o local que os filósofos, que os cidadãos iam para fazer o debate? Lá no Ágora, aquele espaço lá, que na aula anterior nós falamos que ele sofreu transformações grandes internacionais pelo fato da questão da vinda, né, de novos povos, né, do helenismo, ou seja, com a conquista de Alexandre o Magno, grande nesse sentido. Então, assim, os estoicos chamam esse espaço de pórtico, local lá onde eles faziam reunião. O estoicismo, ele foi fundado a partir, né, das ideias de Zenão de Sítio. Aqui, ó. Sabe por que eu falei sítio aqui, ó? Não é questão do sitiante. A palavra em latim só tem uma conotação de CI, TE, algumas vezes, de CI, tá? Então, Letícia, se escreve Letitia em latim. Então, ele tem uma derivação, uma conotação de CI. Por isso que se escreve em latim, dessa maneira, e leia-se assim, ó, Cício. Ok? Então, vamos lá. Então, ele faz parte do período helenismo, de Helênio, né? Os representantes dessa escola, do estoicismo, eram conhecidos como estoicos. Aí, galera, ó, vem aqui, vamos voltar. Vou trazer um pouco vocês para o meio. Vocês vão perceber, no decorrer dessa aula, o filosofar que estamos propondo aqui, se vocês são ou não estoicos,
ou pretendem ser. Ou seja, às vezes nós temos um comportamento que ele vai ao encontro daquilo que já foi dito anteriormente, lá no tempo passado, na linha do tempo da história. Às vezes você se identifica com aquilo. E a filosofia tem esse ponto importante de identificar, dar um ponto naquela fala, no comportamento da pessoa. Não é cria-se uma regra, né? Você identifica tudo, não. Mas, porventura, talvez você se encaixe, né, nessa filosofia estoica. Eles defendiam a noção de que toda realidade existente é uma realidade racional, ou seja, vinda da cabeça, do racional, né, do humano, da razão, tá bom? Voltando lá, olha aí. Então, assim, todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte dessa realidade, né, que é racional. Segundo esses pensadores, o que chamamos de Deus nada mais é do que fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Então tá aí, ó, segundo o estoicismo, ele vai dizer isso. Agora sim, Zenão e os estoicos, ele defendia que a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. O ideal de vida é viver de acordo com a natureza, para eles, né? Aquilo que está aqui, ó. O professor Hélio tentando viver o ideal de vida. Uma vez que ela é um todo sólido, dirigido por uma razão geral, né? Universal. Então, lembra que lá na aula anterior nós falamos que viver sem as coisas materiais, ela existe ali, algumas coisas nós usamos, as coisas necessárias do dia a dia, uma roupa, uma vestimenta, utensílios de casa, cozinha, etc. Mas os estoicos, né, eles queriam viver nesse período que deixar de mão um pouco a vida luxuosa, né? Então, algo da natureza, ele rege tudo. Então, eu deixasse me conduzir por essa lei natural, né, guiado pela natureza, para reger a minha vida. Então, é nessa perspectiva. Eu posso até trazer um pensamento, eles já não dizem que a questão de Deus é mais racional do pensamento humano. Mas posso trazer a ideia lá do Salmo 23, olha só, enquanto cristão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, entendeu? Algo que existe lá que vai facilitar a vida que você está aqui nesse mundo. Não é fácil você ganhar o teu sustento, mas em muitos momentos, né, você se deixar encaminhar, isso é uma perspectiva do professor Hélio, tá? Não do estoicismo. Mas eles englobavam a questão da natureza racional. Eu já estou incorporando a questão cristã. Existe algo acima de tudo aquilo que está em nossa volta que facilita as coisas para você, tá? Não que é fácil, não é. Todo caminho deve ser percorrido e construído, tá? Todo caminho deve ser caminhado nessa perspectiva. Continuando, olha aí. Então vamos lá. Então, a racionalidade do mundo se funda numa atividade. A atividade de uma inteligência que perpassa todas as coisas. Então, assim, para eles existe uma racionalidade geral, inteligente, tá? Que vai acima de tudo, tá? Que perpassa tudo. Eu coloquei essa imagem dentro de uma estrela, como se fosse, né, imaginariamente só, né, uma analogia. Essa estrela, que seria essa inteligência que estava te guiando. O homem sábio obedece à lei natural, que está na natureza. Reconhecendo o quê? Como uma peça na grande ordem do propósito do universo. E aí você já parou, galera, olha só. É uma prática filosófica, de certa maneira. Já chegou aí à noite, o céu está estrelado, né? Em alguns lugares do estado de Rondônia, vocês têm essa visão muito privilegiada, né, de ver o céu estrelado. Aqui na cidade, por causa das luzes, aí não sei o que eu vou explicar, mas a física, que ofusca, né, a luz da cidade e atrapalha, de certa forma, você ter uma visão do céu estrelado. Mas em alguns pontos do nosso estado e em si do planeta, você tem uma visão muito privilegiada do todo, do universo.
E você já se pensou, né? Você sendo uma peça única desse grande propósito geral do universo. E aí, você já se sentiu como uma estrelinha que está iluminando ali? Como você já se sentiu? Você já se sentiu uma fagulha estelar desse universo? Porque se você pegar na cosmologia, é um campo da filosofia que estuda o universo, e tem a astrofísica e etc. Se você pegar o universo, ele é grandioso, ele não é? Nós somos minúsculos diante dessas constelações, diante das galáxias que existem. Então é nessa perspectiva, você já sentiu esse humano e olhar para o todo grandioso universo? Então assim, o homem sábio é aquele que obedece à lei natural. Então os estoicos se reconhecem como uma peça na grande ordem desse universo, ou seja, como se fosse uma máquina. Cada máquina tem sua peça, tem um parafuso, tem uma peça de plástico, etc. Então, cada um segue uma ordem, que se uma peça quebrar, ela para o funcionamento todo. Então, nessa perspectiva aí, os estoicos, eles tinham essa racionalidade, essa forma de pensar. Não enxergavam a divindade, né, como cristã, etc. Mas uma divindade racional e natural, né, que abrangia o todo. Continuando além. Então, assim, galera, integrados à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou para fugir, além do próprio mundo em que vivemos. E aí, vamos além agora? Pensa bem, gente. Ó, esses são pensamentos dos estoicos. Então, vem aqui comigo. Estamos integrados nesse mundo. Estamos aqui. Vamos dizer que somos terráqueos. Estamos da Terra, fazemos parte dela. Para eles, ó, não existe nenhum outro lugar para ir, nem para fugir, além do próprio mundo que vivemos. Esse lugar aqui é o agora. Tem a perspectiva da aula anterior, que falamos que eles incentivavam para que as pessoas vivessem um dia após cada vez. Então, assim, viver hoje, viver amanhã, é o dia a dia. Vocês têm essa perspectiva? Já analisou? Será que estamos sozinhos nesse mundo? Existe um outro mundo diferente do nosso? Existe uma outra Terra, outro planeta? É claro que dentro da perspectiva astrofísica, ele tem já descoberto exoplanetas, ou seja, são os planetas que estão na rotação, no caminho, na estrada, de que pode ou não ser habitado, tá? Esses exoplanetas têm essa perspectiva, tem 1%, 2, 3, 4, 5, até a porcentagem grande de possibilidade de viver. Porém, complexa, né? Difícil. Mas assim, será que estamos sozinhos? Qual é a opinião de vocês aí? Pode falar. Ah, professor, existe um outro planeta, eu acredito, tem algumas variantes que podem explicar isso, e aí? Será que os seres humanos habitam aqui como os estoicos diziam? Então não temos para onde ir nem para onde correr. Somos deste mundo e ao morrer nos dissolvemos neste mundo. É um pensamento estoico, tá? E aí, qual a ideia? O que vocês dizem, a opinião? Estamos nesse mundo ou existem outros? Porque você sabe que na visão cristã nós pensamos distintamente, certo? Questão da fé, etc. E outras religiões também. Vamos lá, continuando ali, voltando. Então, assim, não dispomos de poderes. Olha aqui. Quem prevê o futuro, gente? Quem consegue? Conseguimos algumas coisas por força do hábito, né? Por exemplo, você vê que se alguém tomar veneno, a gente sabe que já existiu alguém que fez isso. Força do hábito, né? Ela pode morrer. Previsão do tempo também, etc. Não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, mas, por meio da filosofia, podemos compreendê-la e viver segundo ela. Então, essa é uma linha de pensamento dos estoicos, ok? Então, assim, em vez do prazer dos epicuristas, ó, lembra que lá na aula anterior, Epicuro, Zenão propõe o dever. Olha aí, galera.
vinculado à compreensão da ordem cósmica, como o melhor caminho para criar a felicidade. Lembra que os epicuristas diziam que é melhor você buscar o prazer nas coisas? Equilibrado, moderado, tá? Aqui não, ele já diz a questão do dever, ó, dentro dessa ordem cósmica. É feliz aquele que vive segundo a sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Então tá aí. E aí, será que esses pontos que eles colocam, vocês perceberam que no âmbito da filosofia nós apresentamos vários pensamentos ao longo da história. Aí vamos tirando as nossas conclusões. Os epicuristas já disseram que nós temos que viver segundo o prazer equilibrado dentro da natureza. Aí o Zenão já vai dizer, os estoicos vai dizer, é o dever, gente. Então, para encontrar-se a felicidade. É feliz aquele que vive segundo a sua própria natureza, o eu em si aqui dentro. Nesse mundo, eu sou, aceitação, etc. Nessa perspectiva. Qual é a opinião que vocês vão dizer? Eu posso fazer isso? Eu tenho que concordar com aquilo que eu sou? Eu tenho que melhorar? Eu tenho que piorar, etc. Então, são questões que são apresentadas, a qual vocês vão se descobrindo ao longo da caminhada da sua vida, né? Vocês estão começando agora essa vida, são jovens demais. Vamos lá, continuando, olha aí, o pensamento desse povo. Então, assim, eles defendiam, quem? Os estoicos, uma atitude de austeridade física e moral, tá? Baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. E o que é o ideal para eles, então? O que vocês acham? O que são os ideais, né? Então, o ideal perseguido era um estado de plena serenidade. Um ser sereno. O que é um ser sereno? A chamada ataraxia, né? Para lidar com os sobressaltos da existência, fundada na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Então aí, gente, olha, engraçado, olha só que legal. A gente temos uma eletiva do primeiro ano. Do segundo ano, claro, desculpa. Vocês vão participar dela no ano que vem, que fala sobre a questão do pé de conversa sobre ética. A gente vai analisar sobre o comportamento humano, etc. E nela está exposto umas ideias dos estoicos, sabe? De como viver feliz dentro da sociedade. Então, um dos aspectos é esse, ter a serenidade. Às vezes é um equilíbrio, tá? Uma resiliência para que você encontre, em muitos momentos, perante um problema, uma situação, um sofrimento, uma perda, exemplo, um desequilíbrio, alguém da família, etc. Desemprego, algumas coisas nesse sentido. Então ele pega que você procure ter forças, né? Nós falamos forças nesse sentido. Mas assim, é uma lei e compreender ela no formato de aceitação. Existem esses percalços, né? Vamos dizer assim, as mazelas, né? Que a vida que vem, às vezes, para muitos vem mais sofrimento do que alegrias, né? Mas a gente não sabe qual a vida de cada um. Mas os estoicos dizem, procurar essa ataraxia, ou seja, buscar essa vida serena. É um equilíbrio em si, de certa forma, uma vida moderada, tá? A questão ética e moral. Imagine dar vontade, claro, diante de uma situação, problema, você chutar o balde. Jogar tudo pro alto e não quero mais, etc. Voltando lá, vamos, olha aí, nessa perspectiva, vamos voltar. Então, assim, o pensamento histórico para os dias atuais. Gente, existe esse pensamento histórico hoje? Existe, galera. Atualmente, os ensinamentos históricos oferecem o que? Apoio para controlar, olha aí, galera, os sentimentos, melhorando nossa qualidade de vida. É melhorar, tá? Então, assim, como o estoico, né, o estoicismo pode ser usado hoje?
se conhecer, galera. É necessário você procurar isso. E o projeto de vida, né, o itinerário, vocês têm aí para isso, tá? Se conhecer. A partir do momento que eu aprenda a me conhecer, você chegará a uma finalidade final, se conhecer total? Às vezes não. Mas é o aprendizado do dia a dia, ó. Você aprenderá a se controlar a ansiedade, né? Ter controle. Supostamente, né? Pelo menos. Então, assim, o conhece a ti mesmo, Sócrates. Controla, aí vocês vão aprender um pouco da vida e conhecer um pouco desse sentimento, dessa situação que ocorre em nós e lidar com isso. Lidar com a insegurança, né? Não temos, às vezes, muito medo, muita insegurança de avançar um degrau, né? Às vezes temos pessoas que vocês estão no primeiro ano, aí tá lá no final do ano está inseguro, será que vou ou não para o segundo ano? E assim por diante. Será que eu vou me casar? Será que eu aceito esse pedido de casamento? Será que eu vou para aquele emprego? Então, assim, dentro de conhecer a ti mesmo, os estoicos, eles ensinam essa questão, lidar com a insegurança. E também manter a calma diante dos caos. Imagine você, olha só, isso daí, uma profissão de bombeiros. A profissão de bombeiro é estar sempre com esse caos aí, né, diante da frente dele. Se você não tiver esses aspectos de conhecer a ti mesmo, controlar suas ansiedades, lidar com a insegurança e manter a calma na hora do caos, imagine um bombeiro se ele não tiver isso. Como que ele vai salvar as pessoas diante do incêndio? Como que ele vai salvar as pessoas diante de um afogamento? Então ele tem que ter essa calma diante do caos e agir no salvamento, tá? Eu estou trazendo esse exemplo, mas existem outros, tá? Na hora da decisão que vocês vão tomar, o passo a passo, primeiro, segundo ano, terceiro, profissão, etc., tem as inseguranças. E o outro é processar sentimentos e pensamentos negativos. Às vezes a gente só pensa o positivo. E se no caminho ocorrer algo negativo, o que vai acontecer comigo? Ou com vocês? Eu posso entrar em pânico, vai vir um caos, terremoto na minha cabeça, uma tempestade. Então vocês vão processar isso. Eu tenho esse percurso, mas poderá ocorrer algo, mas eu vou sobressair diante desse problema. Reduzir o estresse, isso é necessário, tá? Então olha só, o pensamento estoico para os dias atuais. São dicas, sugestões, né, para que possamos analisar, refletir, ok? Para a vida de cada um. Não é fácil tentar reduzir os estresses do dia a dia, né? Mas é possível você refletir, analisar e tentar controlar. Vamos lá? Continuando a lei. Agora o cinismo. Nós falamos sobre os estoicos. Tem um pouquinho parecido, tá? Ele vai, às vezes, caminhar próximo. A palavra cinismo vem do grego, kinos, que significa cão. Cínico, do grego, que significa como um cão. Gente, essa palavra em si, as pessoas usam de modo pejorativo, né? O lado mal. O cara é cínico, né? Como se fosse o lado negativo, safado. Não é, tá bom? Então a origem dela é bom saber, tá? Um cão é um animal, tá? Que vive... O termo cinismo designa a corrente dos pensadores, ó, que propuseram viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Então tá aí. Perceberam que o cinismo, a palavra cínico, e assim como o preconceito, eles têm a gente utiliza de maneira errada hoje. Ou seja, a pessoa é cínica, desqualificada nesse sentido. Não, mas não, era cínico aqueles que viviam e decidiam viver daquele jeito, como os cães, ou seja, na rua. Não tem nenhum tipo de conforto. Claro que tem os extremos, tá? A gente analisa isso. A gente só estamos analisando essa corrente de pensar e agir da época, tá bom? É claro que existe pessoas que vivem assim, mas por outra situação, né? Não porque ela quis. Em alguns momentos outros não. Vamos lá? Olha aí.
levaram ao extremo a tese, ao extremo socrática, de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo, desprezar todos os bens materiais. Então ele leva ao extremo as coisas. Agora vamos falar sobre um carinha chamado Diógenes, né, de Sinope. É conhecido como Sócrates demente, ou seja, Sócrates louco. Porque ele vivia, esse é o Sócrates, né? Ele vivia na rua, pois questionava os valores e as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. Então, ele que escolhia a forma dele viver, dele agir, etc. Nessa perspectiva, ok? Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre promoveram o helenismo, tá aí, ó. Ao anterior nós falamos sobre essa mudança, que mesclou culturas e populações. Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro, então ele não tinha essa questão. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele respondeu: sou cosmopolita, cidadão do mundo. Então, assim, outra palavra bem interessante para que possamos ser, devemos ser sempre cosmopolitas, aquele que respeita todas as culturas e conhece muitas culturas. Ou seja, se eu for lá para Chupinguaia, se eu for para Guajará-Mirim, para Vilhena, Paraná, São Francisco do Guaporé, que mais? São Gabriel, Espigão, eu vou aceitar e vivenciar aquela cultura local. Imagina eu ir lá para os Pomeranos, né? Lá em Espigão do Oeste. Vou respeitar aquelas culturas e viver e conhecê-la. É o verdadeiro cosmopolita. Se eu for lá para a Costa Marques, lá para os quilombolas, vou conhecer a cultura deles, presenciar, vivenciar e assim por diante, né? Então, temos que ser, assim como os cínicos, olha só, cosmopolita, cidadão do mundo. Ok? Vamos lá. Continuando. Há muitas histórias de sabedoria e humor sobre ele, tá? O Diógenes. Uma delas conta que ele morava em um barril e certa vez o Alexandre, né, foi visitá-lo, aqui o Alexandre Magno, e o Diógenes aqui, ó. Aí, de pé para em frente da casa, o Alexandre perguntou a ele se havia algo que ele pudesse fazer como imperador. O que ele pode fazer de benefício para o Alexandre? Imagine você, para o Diógenes, quer dizer, desculpa, você está lá numa situação precária, sim, porque quis, tá? Um exemplo. Aí chegou o imperador, alguém importante da cidade, e pergunta: o que eu posso fazer por você? Aí vamos ver a resposta de Diógenes na época, olha lá. O que ele respondeu? Veja bem. Simplesmente ele disse: sim, você pode me ajudar. Pode sair da frente do meu sol. Então, assim, algo engraçado, né? Então, Diógenes queria apenas que o Alexandre, vamos dizer que o sol estava aqui, ó, dando brilho. Ele diz: ó, apenas sai da frente do meu sol, mais nada. Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, teria comentado: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Olha aí, galera. A empolgação, né, da vida, inclusive, deu empolgação para ele. Os cínicos, eles viviam renunciando aos valores sociais. Poder, né? O que são? Fama, dinheiro, desacreditando que isso poderia trazer a felicidade verdadeira. Então, para eles em si, o ter a mais, né? Vamos dizer aqui, que o ter necessário tem que ter. Para eles não traziam felicidade, tá? A verdadeira felicidade, no caso. Eles procuravam viver apenas de acordo com a natureza, libertando-se de convenções para tornar-se autossuficientes, né? Viver por conta própria. Então aí, ó, vocês perceberam, né, nessa linha de pensamento, né, sobre os estoicos e os cínicos. E quando vocês chegarem na nossa eleitiva no ano que vem, vocês vão perceber algumas orientações para viver feliz com exemplos, né, dos estoicos. E agora, galera, vamos partir, olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Hipárquia, né? Isso mesmo, uma filósofa. Tá lá e ela tomando café com filosofia, café filosófico. Ela é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga, tá? Então tá aí. Atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico, Hipárquia, né, ela viveu na pobreza com o marido Crates. Né? Muito simples, né? Uma vida comum e etc. Embora nenhum texto dos cínicos existentes seja diretamente atribuído a ela, os relatos anedóticos, né, registrados enfatizam tanto sua retórica direta quanto sua não conformidade aos papéis tradicionais de gênero. Ou seja, ela já ia contra o machismo na época, né? Masculino. Se casar é um papel social tradicional que os cínicos normalmente rejeitariam, tá bom? Então assim, mas com o seu casamento com Crates, ela elevou as expectativas culturais gregas em relação ao papel das mulheres no casamento, assim como a própria doutrina cínica. Então tá aí, galera, ó, vem aqui comigo. Vocês perceberam que aí está um pouco, né, da questão da mulher adentrando ao meio da sociedade. Bem interessante. Isso lá, ó, no século antes de Cristo. Né? A filosofia já está trazendo isso para a gente presenciar. Então, vamos lá, continuando. Então, assim, embora nenhum... Opa! Com o marido, né, ela incorporou os princípios cínicos fundamentais, né, com a influência do esposo. O caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza. Ó, sempre a felicidade. Viver conforme a natureza é. Evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência. Relatos sobre a vida de Hipárquia referiam-se em particular à sua falta de vergonha e à sua acuidade retórica nos simpósios gregos, tradicionalmente frequentados apenas por homens. Então tá aí. A questão dos homens já é uma cultura bem antiga, né? Vocês vão percebendo aos poucos. Com Crates, ela é considerada uma influência direta na filosofia estoica. Ela sozinha, pelo que eu entendi, ela não tinha espaço, mas com o apoio do seu esposo aqui, ó, ela ganhou um pouco de espaço, tá? Bem interessante isso. Ela nasceu em Maroneia, na Trácia, provavelmente nasceu entre 340 e 330 a.C. e estava em sua adolescência quando decidiu adotar o manto cínico. Viveu o cinismo. Vou colocar aqui. Percebeu o que é o cinismo? Você viver de acordo com a natureza, né? Sem as questões materiais. Ela pode ter sido apresentada à filosofia por seu irmão Metrópolis, que foi aluno de Liceu de Aristóteles e depois começou a seguir Crates. Olha que interessante, né? O Crates é o esposo dela. A maior parte do nosso conhecimento sobre ela vem de anedotas e ditos repetidos por autores posteriores. Então, assim, ó, ela sofreu, de certa forma, preconceitos, tá? Poucas pessoas falaram sobre ela. E o que se tem é sobre anedotas. Né? São piadas, são brincadeiras, etc. A decisão dela de se tornar uma cínica foi surpreendente por causa do desrespeito cínico pelas instituições convencionais e pela extrema dificuldade de seu estilo de vida. De certa forma, gente, a disposição de casar com Crates também era incomum, considerando que o casamento para eles é uma instituição social do tipo normalmente rejeitado. E eles anteriormente, como Diógenes e Antístenes, sustentavam que o filósofo nunca se casaria. Aí, galera, anti-casamento. Ela também é famosa por uma discussão com Teodoro, que é o ateu, o filósofo cirenaico, né, que havia desafiado a legitimidade de sua presença diante de um simpósio, né, do encontro.
ele questionou sua presença citando um verso de Eurípides. Quem abandonou a lança, né? A lançadeira junto ao tear. E aí, galera, quem abandonou? Vamos ver o que significa isso? Olha aí. Ela respondeu, fui eu, Teodoro, mas acreditas que tomei uma decisão errada, se dediquei à minha educação e tempo que teria dedicado ao tear. Então tá aí. Sabe por quê, gente? O Teodoro, ele criticou, né? As mulheres abandonou a lançadeira junto ao tear, ou seja, o tear em si era a forma de trabalhar, né? Do trabalho feminino do período. Então ela foi eu, mas se eu tivesse dedicado, né, a minha decisão em tear, eu seria melhor no âmbito da educação. Então é nessa perspectiva, né, que ele fala sobre a questão feminina. Vamos ver mais aí. O antigo texto cultural grego, as mulheres de sua classe social normalmente se ocupavam em tecer, né, e organizar os criados domésticos e a rejeição de Hipáquia das expectativas convencionais. Para as mulheres era bastante radical, tá? Então, assim, os homens viam as mulheres apenas para cuidar da casa. Ela é a primeira filósofa sobre a qual temos alguns registros históricos além do nome. Já na antiguidade, seu valor e contribuição foram reconhecidos. Segundo relato, sua cidade natal teve o nome alterado em sua homenagem. Então tá aí, gente. Trouxemos um pouco do pensamento dos estoicos e um pouco dessa filósofa que faz parte desse grupo. E veja bem, não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta